já resumiu bem o que eu vou falar aqui hoje, que é essa história dos grandes levantamentos que o Observatório Nacional tem participado, né? Em especial, levantamentos que estão focados tanto no entendimento dessa coisa que a gente vai falar hoje, que é a energia escura, quanto a busca de exoplanetas, né? O pessoal falou ali do Facebook, né, o curtidor do Facebook. Né, uma das grandes figurinhas que correm no Facebook quando se fala em astronomia, né, é dessa coisa da humildade, né, como nós somos insignificantes, né, perto do universo. Né. Mas tem muito astrônomo por aí que realmente não quer saber dessa história de humildade e tenta responder perguntas bastante ambiciosas, né, sobre pergunta fundamental, por exemplo, sobre a vida, o universo e tudo mais. Né? Quem viu ou leu o Mochileiro das Galáxias, o Guia do Mochileiro das Galáxias, conhece essa pergunta, que de fato é uma pergunta grandiosa. Né? E bom, se a gente elaborar melhor essas perguntas, né, a gente pode começar a nos perguntar sobre as origens do universo, né? Se existem planetas além do sistema solar e se esses planetas são habitáveis, né? E para tentar, no plano de fundo, para tentar entender tudo isso daí, é você entender a física fundamental do universo. Tudo isso daí, esses temas aí, de fato, são os temas mais quentes que estão rolando na astronomia atualmente. Está todo mundo correndo atrás disso daí, né? E, na verdade, se a gente elaborar um pouco mais, a gente volta aquelas velhas perguntas lá, né? Que a gente faz desde que estava lá na caverna, né? De onde viemos, para onde vamos e quem somos nós. Bom, essa daí eu não sei se eles faziam, mas talvez alguns 1000 anos depois eles começaram a fazer essa pergunta. Então, de onde viemos? Antes de saber de onde a gente veio, vamos ver onde é que a gente está, né? Senão a gente vai sair perdido por aí. Bom, a gente está no Museu de Astronomia que é um museu aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, no planeta Terra, que é um planeta do Sistema Solar. Sistema Solar, lá, a Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar, girando em torno do Sol, agora já está cheio de poluição causada pelo homem, cheio de satélites girando aí, sondas espaciais, né? Começou a aparecer Marte ali, Saturno, e lá longe você vê as sondas mais longínquas que o homem lançou na década de 70. E, bom, o Sistema Solar, né, que é o Sol com os planetas girando em volta, é apenas mais um sistema aí da nossa galáxia, que é chamada Via Láctea. Né? Via Láctea por causa daquela faixa leitosa que aparece no céu. Né? E como a gente está dentro da Via Láctea, né, a gente está dentro dela, a gente só vê esse disco, né, de poeira e estrelas, e não tem muita ideia, a princípio, olhando assim, como é a nossa galáxia. Mas, obviamente, olhando outras galáxias fora da nossa e estudando a distribuição de estrelas, a gente imagina que ela é uma galáxia do tipo espiral, né? Ou seja, ela tem braços de espirais, em que, se você olhar lá de cima, a gente está mais ou menos aqui, então tem vários braços espirais. Quando a gente está dentro dela, a gente está vendo de lado e vê lá um bojo, né? E um disco e um halo de estrelas em volta. A nossa galáxia, por sua vez, é apenas mais uma galáxia num grupo local de galáxias, onde as duas principais são a nossa, a Via Láctea, e a galáxia de Andrômeda. Né? Tem mais um punhado de outras galáxias aqui nesse grupo local, que é parte de um aglomerado de galáxias. Né? E essa hierarquia vai se mais ou menos repetindo. Né? Aqui no caso eu estou mostrando uma simulação, né? Não é um aglomerado de verdade onde a nossa galáxia está imerso, mas só para exemplificar melhor, pictórica, né? de uma forma pictórica, né? Esses aglomerados estão dentro de superaglomerados que se espalham ao longo de filamentos, universo afora, né? Regiões de sobredensidades e vazios, formando essa grande teia cósmica, né? Essa grande teia cósmica cuja evolução e configuração, por que essa coisa é assim, o que controla isso é a gravidade, né? Porque a massa atrai massa, e a gente vai ver também
que a energia escura, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, também tem um papel em regular essa formação dessa estrutura do universo, né? Se a gente ir um pouco mais distante, a gente chega até essa coisa chamada radiação cósmica de fundo, né, que inaugurou a chamada era da precisão em cosmologia. Então, com satélites, você conseguiu observar essa radiação cósmica de fundo, que é a última superfície, é a última coisa que você consegue observar usando fótons, né, no universo. E toda aquela estrutura, né, de grande escala, que se diz, todos aqueles filamentos e vazios, ela está mais ou menos impresso nessa radiação cósmica de fundo, né? Então, só revisando o nosso lugar no universo, então, a gente está lá no planeta Terra, né, que sua vez está dentro do sistema solar, que passeia em torno do centro da galáxia junto com outras estrelas da vizinhança solar. A Via Láctea faz parte desse grupo local de galáxias, que está imerso numa estrutura maior de aglomerados de galáxias e por sua vez, um superaglomerado, até aí você está essa grande caixa infinita ou não, né, chamada universo observável. E nota o seguinte: quando a gente faz essa viagem, né, aumentando a escala, né, indo cada vez mais distante no universo, vendo distâncias cada vez maiores, a gente não só está viajando no espaço, mas também a gente está viajando no tempo, né? Quando você vai olhar essa radiação cósmica de fundo, né, e as galáxias mais distantes, você está viajando no tempo, você está vendo o passado. Por que isso? Porque a velocidade da luz, né, a gente está observando a luz, que é medida pelas estrelas, né, lá distantes. Apesar dela ser uma velocidade muito alta, né, é uma velocidade finita. Então ela leva um certo tempo de ir do ponto A para o ponto B, né, de ir para um lugar para o outro. Então a luz que vem lá do confim do universo, né, ela leva um certo tempo para chegar até a gente. Então, quando você olha para lugares mais distantes do universo, você está vendo uma luz que saiu há muito tempo, né? Então, quando você olha mais distante, né, é uma velocidade finita, de 300 mil km por segundo. Então, quando você olha cada vez mais distante, você está vendo cada vez mais longe no passado, né? É isso que essa linha do tempo está representando aqui, né? Hoje em dia, 13 bilhões de anos depois do Big Bang, né, as primeiras galáxias formando lá em 1 bilhão de anos após o Big Bang, e a radiação cósmica de fundo, que você enxerga ela a 400 mil anos depois do Big Bang, aproximadamente. Não sei se vocês lembram, mas em 2011, né, saiu uma notícia, né, famosa aí, de que descobriram uma partícula que era mais rápida que a luz, né? Isso daí seria revolucionário, né? Aquela C, né, que a gente mostrou lá, né, que faz parte da famosa equação do Einstein, é igual a mc ao quadrado, é a velocidade top que existe por aí, né? Então, você ter algo mais rápido que isso seria absolutamente revolucionário, né? Entretanto, né, obviamente esses caras que anunciaram isso, fizeram isso com muito cuidado, falaram, tem que tomar cuidado. E de fato, realmente, né, depois se provou que era uma falha da experiência, né, era um fio solto lá na experiência, então não tinha. Então, no final das contas, o Einstein continuou lá tranquilo, né, a afirmação dele estava certa. Bom, já que a gente está falando de luz, né, vamos falar que é o grande material de trabalho do astrônomo, então vamos explicar melhor o que é luz, né? Luz é o que se chama de radiação eletromagnética, né? No jargão comum, quando se fala em luz, se pensa em luz visível, né, que é uma pequena parte só do espectro eletromagnético, né? Esse espectro que vai lá do rádio, né? Você tem, por exemplo, lá o telescópio de Arecibo, né, que é um telescópio grandão, para observar em rádio, ou as ondas de rádio mesmo que você pega, né, em casa, lá, FM 105 de Bem com a Vida. Você passa pelos micro-ondas, né, que é aquele micro-ondas que está na sua casa. Ultravioleta, né, bom, aí passa pelo infravermelho, visível, pelo lei, mais ultravioleta, né, que a gente hoje em dia tenta fugir para evitar o câncer de pele, né.
Aí, mas depois, no dia seguinte, sai uma matéria dizendo que você tem que tomar um pouquinho para sintetizar a vitamina D. Então, o importante é o equilíbrio. Né? Passando pelo raio-x, né? Você vai lá no médico para tirar uma chapa, para ver se está tudo certo em você, se não quebrou nenhum osso. Até o raios gama, né? Que quem gosta de quadrinhos sabe que é aquele que foi para transformar o Hulk. É o Hulk errado, desculpa. E então, radiação gama que fez lá o Hulk. E olha outra coisa interessante aqui, quando se fala em radiação eletromagnética, né? E aqui tem só uma escala dos tamanhos envolvidos com isso, né? Quando você está passeando do rádio até o raios gama, o que está acontecendo é que você está diminuindo essa coisa chamada comprimento de onda, né? Tem um comprimento de onda grandão, vai ficando bem pequenininho, bem. Você diminui o comprimento de onda, mas aumenta a frequência, ele fica bem energético, né? Por isso que o raio-x vai lá e atravessa o seu osso e excita lá uma placa e você consegue ver através da sua pele, né? E ao contrário do senso comum, nota que aqui a gente está no vermelho e vai em direção ao azul até o violeta, né? Coisas mais vermelhas no universo, elas são, na verdade, frias, e coisas mais azuis são quentes, né? Basta lembrar lá do fogo, né? no fogão, sai aquela chama azul, né? Pense que tudo que é azul é a Antártida, né? É coisa fria, né? Na prática, para o astrônomo, por exemplo, se a gente vai observar a nossa galáxia, você consegue ver, usando os diferentes comprimentos de onda, as diferentes partes do espectro eletromagnético, né? Passando aqui da faixa rádio para o infravermelho, até o óptico, né? A região do visível, para o raio-x e os raios gamas, você consegue ver diferentes componentes da nossa galáxia, né? Diferentes populações de estrelas, componentes de gás. Então, você consegue diferentes tipos de informação se você olha para diferentes partes do espectro, né? Agora, bom, a gente conversou aqui, né? A gente já entendeu a luz, né, que é o nosso material de trabalho. Então, vamos começar a falar do universo em si, né? Toda essa história que a gente contou agora, né, do nosso lugar no universo, a gente está num planeta, que está no sistema solar, que está numa galáxia, que está num aglomerado, isso daí é mais ou menos óbvio hoje em dia, né? Como a Terra é redonda. Há controvérsia para algumas pessoas, mas a Terra é redonda. Mas até o início do século passado, né, você observar o céu, via um monte de pontinho, uns pontinhos mais gordinhos do que outros, né? Você saber se os pontinhos mais gordinhos faziam parte da sua galáxia ou não, foi uma verdadeira briga de foice, né? Então, a partir do momento que os caras discutem, não, existe a nossa galáxia, é um ente, né? Não tão isolada assim, que a gente vai ver mais à frente que ela tem satélites, tem uma série de outros atributos, mas existe essa coisa que é a nossa galáxia, e existem outras galáxias, né, lá fora, né? Então, um certo senhor, chamado Edwin Hubble, né, que é o que deu o nome ao telescópio espacial, né, ele resolveu estudar essas galáxias, né? E ele conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil em astronomia, que é medir distância, né, e a velocidade de afastamento delas. Que a gente vai falar mais à frente, você mede usando um espectro, por exemplo. Então, fazendo isso, ele viu que as galáxias que estavam mais distantes tinham uma velocidade de afastamento maior. Quer dizer, o universo estava em expansão, né? O universo estava ali em movimento, né? Quer dizer, quanto mais distante a galáxia, maior a velocidade que ela está se afastando da gente, né? Isso, na época, foi totalmente contra uma noção, né, do Einstein, que pensava um universo estático, né? E propôs lá uma chamada constante cosmológica para fazer um universo estático, né? Isso foi completamente contra essa ideia dele, e ele até disse que na época foi o maior erro da sua vida. Está lá o Einstein triste, chorando dessa vez, né? Mas não foi dessa vez que ele perdeu a batalha, não. O Einstein é danadinho, né? Por volta do ano 2000, lá em 98, esses dois fulanos e mais um cara chamado Adam Riess, né, eles descobriram que não só o universo está em expansão, mas está em expansão acelerada. Quer dizer, isso é muito louco, na verdade, porque o universo está cheio de massa dentro dele, né?
E a gente sabe que massa atrai massa, através da gravidade, né? Então esperava-se que essa massa ia começar a atrair as outras massas e, no mínimo, você iria frear essa expansão, né? Você deveria frear essa expansão. O universo tem expansão, tem massa dentro do universo, essa massa vai segurar. Então esses caras foram lá, observaram supernovas, né, que é uma coisa chamada vela padrão. Todas elas brilham mais ou menos da mesma forma. Então se uma está mais distante que a outra, você sabe, né, o quão distante ela está. Né? Imagina que você pegou a lâmpada de 100 watts e bota a 1 metro de distância ou a 2 metros de distância. Né? Ela vai ficar menos brilhante, mas você sabe que ela tem 100 watts, então você consegue calcular a diferença de distância. Né? Então usando essas supernovas, né, em galáxias bem distantes, né, que é o estágio final de vida de uma estrela, tipo particular de supernova, eles conseguiram medir distâncias e viram que o universo estava se expandindo de forma acelerada. Isso daí foi uma revolução, né? Tanto ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2011, e uma das propostas para explicar isso daí foi adicionar a constante cosmológica na história. Ou seja, o Einstein voltou a se dar bem, né? Ou seja, não estava no maior erro da vida dele, na verdade, em princípio não foi um erro, né? Está lá até mostrando a linguinha. Então, o universo é composto dessa coisa chamada energia escura, né? Que a gente não sabe o que é, a gente descobriu recentemente, né? Tem boa parte do universo é feita disso, né? Uma outra parte do universo é feita de matéria escura, que a gente também não sabe o que é uma matéria exótica, né? No final sobra aqui 4% aí do universo, né? Que é feito da matéria comum, eu e você, e as estrelas, os planetas, né? E a gente até sabe o que é. Mas, ou seja, o que a gente não sabe é impressionante, né? Bom, mas a matéria escura é novidade, eu não falei dela ainda, né? O que é essa matéria escura? Essa matéria escura, ela é a matéria, você chama ela de matéria porque ela interage gravitacionalmente. E só. Essa é a única maneira que você consegue inferir, deduzir que ela está lá, né? Você não vê, ela não emite luz, ela não bate com as estrelas, né? Ela não interage, ela só vai interagir gravitacionalmente. Então, o que ela vai fazer? Se você vai medir a velocidade de rotação de uma galáxia, que está ruim aqui de ver, né? Se você fizer lá o cálculo na mecânica clássica, você vai ver, tem matéria aqui que não deveria ter, né? Se você vai medir a massa de aglomerados de galáxias, né? E aqui tem um belo exemplo de um aglomerado de galáxias cheio das chamadas lentes gravitacionais, né? Porque isso também é consequência da teoria do Einstein, né? A luz ela se desvia, né, no espaço, né, por conta de uma presença de uma grande massa. Então aqui tem uma grande massa aqui escondida que está desviando esses raios, né? Então, quando você vai medir essa massa e vai comparar com a massa que você mede das galáxias que você está vendo, né, a conta não bate. Então, tem uma boa componente aí do universo em termos de massa que está escondida. Ok? Bom, então a gente já viu que o universo é totalmente desconhecido, né? A gente não sabe nada sobre ele, né? Está cheio de energia escura, matéria escura, né? E, bom, o que a gente pode fazer para resolver esse dilema, né? Então, nossa história, a particular história do grupo em que eu trabalho, começa no Laboratório Nacional de Astrofísica, né? No Observatório do Pico dos Dias, que fica ali no sul de Minas, né? Na época era um departamento do ON, lá na década de 80, o ON, Observatório Nacional, aqui, junto com o MAST, né? Com o Museu de Astronomia. E lá eles tinham esse telescópio de 1,60 m, na década de 80, sem nenhum grande detetor, né? Nenhuma câmera assim, né? E na mesma época, um pesquisador de Harvard, que ainda até hoje é pesquisador do Observatório Nacional, chamado Luiz da Costa, está ali, ele voltou de Harvard. Tem até uma anedota, né? Acostumado a Harvard, né?
computadores, não sei o quê, fazia simulações, parará, e chegou aqui, perguntou, veio trabalhar, corta a câmera agora, hein? O parque computacional aqui é bom? Perguntou para o diretor na época. Ninguém nunca reclamou. Não reclamou porque não existia. Então o cara desesperado sentou lá na biblioteca e começou a tentar bolar alguma maneira de trabalhar no Brasil, né? O que fazer. Ele tinha contatos com o pessoal lá de Harvard, né? Que estava começando a montar um projeto que ia ser pioneiro para mapear o universo, né? Então ele encarou esse desafio, juntou uma equipe aqui do observatório, está lá o Paulo Pellegrini, que é pesquisador, Marcos Arouche, é tecnologista aqui do observatório, o ERA, que se reaposentou tem alguns anos, e esses caras foram para os Estados Unidos, o Marcos passou um ano quase, aprendendo a montar detector, câmera, essas coisas todas, e trouxeram essa tecnologia, isso na década de 80. Vocês nem têm ideia, não quero saber o que era isso. Né? Brasil super fechado, e Deal Extreme, Facebook, esquece. Né? Nada disso tinha. Então, era realmente um desafio trazer esse material, montar aqui no Brasil, né? E fazer essa coisa operar lá no sul de Minas. Né? E a coisa funcionou. Eles conseguiram fazer esse projeto chamado, né, o grande levantamento do céu do sul, né, um levantamento dos chamados redshifts, né, de velocidades radiais, né, isso, né, com 2.000 galáxias. Né. Antes de vir para cá, eu tenho um dos arquivos originais desse catálogo, eu medi o tamanho dele, tem menos de 1 megabyte de tamanho. Né. A Patrícia começou falando aqui de Big Data, né, nessa época, proporcionalmente até era Big Data, quando os computadores tinham 4K de memória. Né. Isso aqui foi super badalado, na época saiu na Super Interessante, lá em abril de 90. Né? Então os caras foram primeiro, junto com o grupo de Harvard, claro, em colaboração. Né? O Harvard fez a parte norte, eles fizeram a parte sul. Eles conseguiram ver aí aquelas desfilamentos que eu falei no início. Né? Começaram a ver uma pequena parte disso aí, dessas grandes estruturas do universo. Né? Para tentar dizer alguma coisa sobre essa composição do universo com mais detalhe, sobre matéria escura e tudo mais. Né? Então, vamos falar agora, com um pouco mais de detalhe, sobre a energia escura. Né? A gente viu que essa energia escura é uma coisa que está competindo com a gravidade, né? na evolução do universo. A gravidade puxa e ela afasta, de uma certa forma. Né? E o pessoal que estuda essa área, eles têm algumas ideias, né, do que ela possa ser, ou do que eles querem chamar que ela seja. Né? Então, vai ser uma constante cosmológica, né? Ou seja, ela não varia com o tempo, de fato, ou será que ela varia com o tempo? Né? Será que a contribuição dessa energia escura, a forma como essa coisa acelerada varia com o tempo? Né? Será que finalmente alguém vai puxar o pé do Einstein e descobrir um problema na relatividade geral? Né? Tá todo mundo doido para fazer isso. Né? Então, como é que você ataca o problema? Você observa. Né? Você tem que observar o céu, observar o universo. Né? A astronomia é muito puxada pelas observações. Então, vou falar desses 2 projetos, e brevemente sobre a LSST. Vou falar sobre o SLOAM, na verdade, primeiro sobre o Dark Energy Survey, que começou semana passada, observar oficialmente. Né? Depois vou falar sobre o SLOA, que foi um projeto que revolucionou a astronomia moderna. E, finalmente, o LSST, que também vai destruir a astronomia. Né? Assim, em termos de quantidade de dados e informação, vai ser um negócio impressionante. Né? Então, eu trabalho nessa coisa, além de ser funcionário pago pelo Observatório Nacional, eu faço parte dessa coisa chamada linha, né? Que não é o Laboratório Nordestino de Astronomia, nem um carro, né? Que é o Laboratório Interinstitucional de Astronomia, que junta várias unidades de pesquisas do MCT, mais a RNP, que é quem garante que a sua banda de 10 megas chega em casa. Né? Não, esse é a Anatel, mas é quem realmente garante que as bandas, a informação, né? O Big Data circule, né? Bandas de 1, 10 gigabits. E mais universidades do Brasil, a URGS, o FRJ, né? Tem vários pesquisadores membros desse laboratório.
E a função desse laboratório é dar suporte, né, a todas essas atividades de tecnologia da informação relacionadas a esses projetos que a gente vai ver que realmente precisam. Então, falando um pouco mais do Dark Energy Survey, o Brasil participa dele através desse consórcio, o 10 Brasil, que envolve várias pessoas do Brasil afora, né? E ele vai tentar medir as características da energia escura usando 4 vínculos. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas ele vai usar as mesmas supernovas que foram lá usadas para descobrir a energia escura originalmente, né? Como a gente falou lá anteriormente, vai usar lentes fracas, né? Aquela imagem que a gente viu anteriormente, que é o desvio da luz quando passa por uma grande massa, né? Por exemplo, uma massa de um aglomerado de galáxias, né? Então, ele vai usar essas coisas para medir massas de objetos e tentar aferir como a gravidade está brigando com a energia escura, né? E resolver essa dinâmica do universo para entender a energia escura. E também vai estudar a distribuição das galáxias em grande escala, né? Como elas se distribuem. Como elas se distribuem. Bom, tudo isso tentando, com exceção da supernova, que é como se fosse uma régua medindo distância, todos esses casos aqui estão mais ou menos envolvendo uma gravidade, né? Estudo da gravidade, além de distância, mas esse é detalhe. Esse é um projeto, né, cuja ideia germinou lá em 2003, liderado principalmente por um laboratório americano chamado Fermilab, né? E desde então eles vêm trabalhando nisso, construindo a câmera. Eles se associaram lá com o observatório que reformou o telescópio de 4 metros lá no Chile, né, para dar uma modernizada nele. Construíram essa câmera, que envolvia também grandes lentes e grandes filtros que nunca tinham sido feitos antes, né? Uma coisa realmente impressionante. Essa câmera CCD também, que é enorme, de 500 megapixels, né? E deixa qualquer câmera por aí no chinelo. E então, desde 2003, quando a ideia começou a germinar, eles começaram a se planejar, que eles têm feito esse tipo de trabalho, né? Finalmente, em 2012, eles entraram na fase de verificação científica, né? Começaram a testar tudo, né? E realmente conseguiram passar no teste. E agora, semana passada, entraram em operação. Então, algumas características desse levantamento, né? Como eu falei, ele funciona lá nesse telescópio de 4 metros no Chile, chamado lá em Cerro Tololo, e ele observa em 4 bandas, né? A gente já vai falar. Isso aqui estão mostrando diferentes partes do espectro lá eletromagnético, né? A forma como você observa, vamos dizer, cor em astronomia é diferente como você vê na sua câmera fotográfica digital, né? Então ele tem uma câmera de 500 megapixels, né? Que vai observar 5.000 graus quadrados do céu, da parte sul do céu, isso é praticamente 1/8 do céu, né? Ao longo de 5 anos, durante 525 noites. Cada noite deve gerar cerca de 300 gigabytes de dados por noite, né? No final do projeto, você deve ter aí, em torno de imagens e catálogos, 5 petabytes, né? Quer dizer, 1 gigabyte, 1 terabyte é 1000 gigabytes, 1 petabyte é 1000 terabytes, né? Então é byte para chuchu, né? Haja HD, né? Haja pendrive, agora é isso. Obviamente você não vai guardar isso em pendrive, né? Bom, um pouco de turismo agora. Tive turismo / trabalho, passei o Réveillon lá observando, é verdade, a gente gosta tanto assim do trabalho, e está tudo em ordem. Você tem uma ideia da escala dessa câmera, né? Tem lá o pessoal, os operadores da câmera, então é um negócio realmente de louco, né? A sala de controle lá, parece lá a nave espacial cheia de monitores, né? E um desses monitores está um sistema que a gente desenvolveu para controlar a qualidade dos dados durante a noite, né? E obviamente tem os nossos companheiros lá de observação que fazem a festa lá. Então, como eu falei, essa daí é uma imagem real, né? A coisa já está funcionando, né? Aquela câmera que estava, né, aqui, incipiente, aqui estava sendo montada lá no laboratório, né? Já está produzindo, de fato,
imagens, né? Esse aqui é o grande aglomerado de estrelas de 47 Tucano. Né? Como eu falei, isso aqui é uma exposição feita num filtro só, então por isso que não tem a noção de cor aqui. Né? Para você juntar, para você ver cor em astronomia, você precisa juntar ao menos 3 filtros, né, para fazer um RGB, né, igual a sua câmera digital faz automaticamente, a sua TV faz. Né? Você tem imagens já belíssimas sendo geradas com grande resolução. Isso é só uma pequena parte, né, de uma grande imagem gerada pelo 10. Algumas semanas saiu essa daqui também, né, mostrando um aglomerado. Está com pouca resolução, mas são imagens realmente excelentes. Bom, então o 10 está no início da operação. Não tem muito mais o que falar dele. Daqui a um ano eu volto para falar mais para vocês sobre ele. Tá? Vai produzir aí um montão de dados. Vamos falar então agora do Sloan. O Sloan, que é esse projeto que já está na sua 3ª edição, está se preparando para ir para a 4ª. Né? É o Sloan Digital Sky Survey, né? Ou seja, o levantamento digital do céu, Sloan, porque era o nome da fundação lá que ajudou a montar o projeto no início. Esse levantamento, né, ele revolucionou a astronomia, por quê? Primeiro, por se tratar de um levantamento, né? Ele se opõe a uma ciência dita monográfica, né? O cara vai lá sozinho, observa uma fonte tal, sozinho no telescópio, aí pega os dados e vai para casa, publica. Né? Não, o cara está observando muitas fontes, muitos objetos, sistematicamente. Né? E depois, um ano depois que os dados estão processados e tudo bonitinhos, ele libera isso para o grande público. Então qualquer um pode ir lá e trabalhar esses dados processados. Então isso daí te abriu um leque, né, de ciência enorme. Né? Nessa 3ª edição dele, você tem 4 projetos. Né? Todos esses projetos aqui, com exceção com parte desse daqui, são projetos usando espectroscopia. Né? Esse daqui e esse daqui para estudar a nossa galáxia, o Apodi e o SEGRE. O POS para estudar cosmologia, né? Ou seja, fazendo espectroscopia de galáxias, esse daqui espectroscopia de estrelas. E esse daqui buscando planetas. Né? Vamos falar um pouquinho mais disso. Ano passado, teve um encontro da colaboração aqui no ON, então boa parte deles estavam sentados aí onde vocês estão, né? E principalmente a sessão de quasares deles. É realmente uma colaboração muito produtiva. Os detalhes técnicos, né? Esse projeto, ele, em comum com o 10, ele tem um telescópio, uma câmera de grande abertura, então consegue observar grande parte do céu numa dada exposição. Né? Ele usa esse telescópio, que é bem interessante, lá no Novo México, nos Estados Unidos, de 2,5 metros, onde não tem domo. Né? O domo fica escondido, na verdade o telescópio sai do domo, como se fosse uma casinha. Né? Não tem aquele domo redondinho que a gente tem aqui no campus. Né? Bom, esse telescópio fazia 2 jogos. Né? Para você fazer a espectroscopia, que a gente já vai falar mais daqui a pouco, né? Você precisa saber onde está o objeto, a estrela, a galáxia. Né? Para você saber isso, antes você precisa tirar uma foto do céu. Então era isso que esse cara fazia. Então, como eu falei, na astronomia, a forma como você tira uma foto do céu é diferente da você tirar uma foto com a sua câmera digital lá. A sua câmera digital tem vários pixelzinhos lado a lado. Um sistema, por exemplo, é esse, né? Com um filtrozinho em R, né, de vermelho, outro em G, de verde, e outro em B, de azul. Né? Tem vários pixelzinhos, né, elementos de figura lá, né? Aqui é pixel mesmo, né? E com um filtrozinho, e essa coisa ele monta a foto colorida em tempo real, né? Ele, quando tira a foto, ele mede no vermelho, mede no verde, mede no azul, junta e te produz uma imagem colorida. Né? Em astronomia, por princípio, você não quer fazer imagens bonitas do céu colorido, você quer, sei lá, explorar um caso científico, não necessariamente você precisa de todas as bandas. Né? Não necessariamente. Então, tipicamente, o que você faz? Você vai lá, observa, bota um filtro na frente, observa. Tira, bota outro filtro na frente, observa. Né?
tira, bota o filtro na frente e observa. É assim, por exemplo, que o 10 vai fazer. Né? No caso do Sloan, o que ele fez foi o seguinte. Ele fez um mosaico de câmeras, né? Então cada quadradinho tem uma câmera, e fez quase como o sistema da máquina digital, só que maior. Né? Botou um filtro em cada conjunto, em cada fileira lá de detetores, né? E ao invés de fazer esse esquema, né, de observa uma região, bota um filtro, observa, bota um filtro, observa, bota um filtro, observa, ele deixou o céu correr, né? O céu se movimenta à noite, né, com o movimento de rotação da Terra, né? Então, ao longo da noite, você deixava o telescópio parado, então essa parte do céu que alguma hora foi observada aqui, logo depois vai ser observada aqui, logo depois vai ser observada aqui. E assim vai, o céu vai correndo ao longo da câmera, e você, dessa forma, você observa ela em todos os filtros, sem grandes trabalheiras. Obviamente, você está roubando a área da câmera, né? No 10, você vai ter a área toda para um filtro só. Né? Aqui você tem pequenas regiões, mas tem suas vantagens também. Esse tipo de observação, né? Eles observaram aí quase um quarto do céu, né? Em 2009, 2010 eles liberaram o resultado dessas observações do céu, e por causa dessa técnica você vê algumas tiras aqui, né? Esse tipo de tira, né? Nessa imagem aqui. Então a gente está vendo aqui a capa galáctica sul e norte, né, do céu. Essa imagem também foi super badalada quando saiu, né? Essa é a maior imagem em alta definição do céu que se tem notícia. Né? Então, usando aquela câmera, eles foram lá tirando fotos do céu. Né? Então, você pode ver aqui com grandes detalhes, né, o zoom, né? Ele acha aqui um objeto, depois dá um zoom, depois acha um objetinho lá. Então, realmente, é uma imagem em altíssima definição, feita com essa câmera. Bom, então, como eu falei, o grande foco desse levantamento, na verdade, é a espectroscopia. Né? Então, uma vez que você sabe onde está o objeto que você quer fazer a espectroscopia no céu, bom, aí agora você pode começar a pensar nisso. E a maneira como eles fazem isso é bem artesanal. Né? Eles furam placas de metal tentando mapear essa posição no céu das estrelas e das galáxias. Né? Você pega uma placa de metal e a estrela está aqui, fura lá. A galáxia está aqui, fura lá. E aí, essa placa de metal, alguém vai lá, cuidadosamente, fala lá, galáxia tal, não sei o quê, plug. Bota um plug. Lá, a estrela tal, bota um plug. Esse plug são de fibras óticas. Né? São cerca de 1000 fibras. Um trabalhinho danadinho, né? Existem outros levantamentos que usam robô para isso. Obviamente, ele tem seu preço. Né? Eles são... Astrônomos, eu acho que são muito sociáveis e não preferem usar seres humanos, né, para fazer esse trabalho. Então, mas os caras fazem, deu super certo. Eles então preparam antes da noite todas essas placas, né? Na verdade, meses antes as placas são preparadas e antes da noite eles preparam a fiação, né, as fibras óticas, e alguém vai lá e leva esse cartucho, né, já pronto e pluga lá no fundo do telescópio para fazer a observação. Né? Então, isso daqui, agora você vai poder começar a fazer a espectroscopia. Então, você tem uma fibra ótica ligada a um buraquinho lá no céu que corresponde a uma fonte. Essa luz vai entrar pelo buraquinho, vai percorrer a fibra ótica e vai passar por um prisma, né, que vai gerar o espectro. Que é mais ou menos aquilo que você vê quando você olha a traseira de um CD ou um DVD, né? Que a luz se dispersa, né, num arco-íris, né? O prisma vai ser isso, vai dispersar a luz para você ver, né, como essa luz se distribui ao longo lá do comprimento de onda que a gente falou, né, do espectro eletromagnético. Né? Cada elemento químico, né, ele vai emitir luz de forma grosseira em um comprimento de onda diferente. Né? Cada elemento químico vai ter a sua assinatura espectral, vamos dizer assim. Né? Então, o magnésio, ele aparece aqui no espectro. Né? Então, está aqui o sódio aparecendo. Né? Então, quando você pega essa luz que foi emitida lá por uma galáxia
e ela passa por um prisma, né? Passa por essa coisa, passa pelo espectrógrafo, você consegue abrir essa luz da galáxia em diferentes comprimentos de onda. E aí você consegue ver a assinatura de cada elemento, né, que faz parte das estrelas que emitiu essa luz nesse seu espectro, né? E daí o que acontece é que no planeta Terra você consegue ver essa assinatura aqui no planeta Terra também, né? Se você gera, você pode observar, você pega um elemento químico e você gera essa linha também, você sabe onde ela está aqui no planeta Terra. E aí, o que você vai usar? Você vai fazer é o seguinte: você vai usar esse conhecimento, né, da posição da linha aqui na Terra, e você vai comparar com a posição lá onde a galáxia está. Como a gente falou, as galáxias, por exemplo, elas estão se afastando da gente, né? Se elas estão se afastando da gente, esse espectro eletromagnético vai sofrer uma coisa chamada efeito Doppler, que a gente vai ver com mais detalhes aqui o que é, né? O efeito Doppler ainda bem que não tem criancinha aqui, né? É lá o efeito da ambulância, né? Quando passa por você, vem... né? O som começa agudo e depois vai ficando mais grave, né? O que está acontecendo aqui? O desenho está tentando mostrar isso. Quando uma fonte emite radiação, né? E ela está em repouso, está lá, se você está aqui, você está sempre recebendo a radiação sempre da mesma forma, né? Mas se você está na direção de movimento da fonte, ou se você está longe dela, né? Ou se você está atrás dela, se ela está se afastando de você, o comprimento de onda, ele muda, né? O comprimento de onda da fonte vai mudar, né? Então, aquele espectro daqui, né, ele vai sofrer, no caso das galáxias se afastando, vai sofrer o chamado desvio para o vermelho. Ele vai vir para comprimentos de ondas mais longos, né? Então, isso daí é fundamental. Você medir esse deslocamento desses espectros é fundamental para você medir essa velocidade de afastamento, né? Se você tem como relacionar esse deslocamento das linhas, e aqui está um exemplo, né? Por exemplo, para você observar uma estrela girando em torno da outra, então quando ela está se aproximando de você, as linhas lá no espectro vão mais para o azul, né? E quando ela está se afastando, as linhas vêm mais para o vermelho, né? Isso daí é fundamental para você, medir velocidade de afastamento de galáxias, 2, para medir órbitas de planetas ou estrelas, né, em torno de outras estrelas. Então, esse efeito Doppler é algo fundamental para você entender como as coisas estão se afastando ou se movendo em relação a gente, né, e entender o espectro. Você também está entendendo a composição química desses objetos. Assim, fiquei uma dúvida agora. Boa tarde. Você falou sobre colocar se observar a luz de algum astro e você consegue saber de que ele é feito, né? Composição química. No caso, isso funcionaria com o planeta, porque, tipo assim, ele reflete a luz, falar aqui de Marte, por exemplo. A gente está olhando para ele, a gente vê a luz que ele reflete do Sol. Se a gente fosse fazer essa espectroscopia com ele, iria dar certo? Ou a gente iria saber a composição do Sol ou dele? Sim, você pode fazer isso. A pergunta é ótima. Na verdade, você tem razão. Quando a luz do Sol vem e bate no planeta e volta em você está vendo a luz do Sol, mas você está vendo algo mais também, ou algo menos, no caso, né? Porque o planeta à medida que a luz do Sol bater nele e voltar, o planeta refletiu de uma forma diferente, né? Essa luz interagiu com a atmosfera do planeta ou com a composição do planeta. Então o que você faz é observar. Você observa o planeta e observa o Sol. E aí você diminui a luz do Sol da luz do planeta. Aí vai sobrar só planeta, por exemplo, né? E aí você vai poder tentar inferir, né? Nos casos mais extremos hoje em dia de busca de planetas, o que você vai tentar fazer é tapar o Sol, né? Não com a peneira, mas com uma coisa chamada cronógrafo, né? Você tapa o Sol e tenta observar lá o planetinha lá pequenininho do lado da estrela, né? Mas obviamente depois você também tem que tratar de outras formas essa luz que está vindo do planeta, né? Então a gente viu
finalmente, que é o espectro, né? Que é você estudar com detalhe a luz ao longo do comprimento de onda, né? Ao longo do seu espectro eletromagnético, né? Viu o que é esse efeito Doppler? Fizeau, em homenagem aos franceses, né? Ele também foi descoberto por esse cara chamado Fizeau, mas em geral só se fala efeito Doppler, e que nos diz que se uma coisa está se afastando da gente, a gente vai ver ela mais avermelhada, né? Se ela está se aproximando, a gente vai ver ela mais azulada, em termos de luz, né? No caso de ondas sonoras, se ela está se afastando, a gente vai ouvir o som mais grave, e se está se aproximando, vai ouvir um som mais agudo. Ok? Então, só revisando esse levantamento Slow em números, né? Ele cobriu quase um quarto do céu, né? São quase 15 mil graus quadrados, quase 1 bilhão de objetos catalogados. Compara isso lá com o valor que eu falei anteriormente, de 2 mil galáxias que tinha no catálogo, né? Agora a gente está falando de 1 bilhão de objetos, né? Mais de 1 milhão de espectros de galáxias, 200 mil de quasares e quase 700 mil de estrelas, né? Isso daí são terabytes de dados que você tem que lidar, né? Então, realmente com essa quantidade de dados disponíveis, né, não tem como, você consegue fazer toda sorte de descobertas, né? Então, eles descobriram os quasares mais distantes, né? Descobriram objetos que nunca tinham sido antes descobertos, como anãs marrons, né? Um monte de supernova, né? Porque para observar supernova você tem que ficar sempre de olho no céu, né? Porque a supernova é aquela coisa que, puf, de repente aparece, ela explode. Está olhando lá uma região do céu, né? Você vai um dia observa, aí volta, vai outro dia observa. Daqui a pouco apareceu uma coisa diferente. E aí, será que é supernova? Aí você vai estudar, vai olhar com mais detalhe para ver se é uma supernova. Então, observar supernova, se você não tem um levantamento, né, cobrindo o céu todo, olhando com todo cuidado, é complicado. E ele também te permitiu, né, por você cobrir todo o céu, ter uma área grande e ser profundo, né, observar fontes bastante fracas, né, ele te permitiu observar novidades na nossa galáxia, né? Aqui está um modelo da nossa galáxia, então permitiu observar essas coisas chamadas aqui, vamos dizer, uns rios, né, de estrelas, né, em volta da nossa galáxia, né? Coisas que nunca tinham sido observadas antes e que provavelmente são resquícios de aglutinação de outras galáxias na nossa própria galáxia, né? O impacto disso também para a comunidade científica foi enorme, né? Permitiu produzir mais de 4 mil artigos, né, estudando diferentes aspectos do universo, desde lá estrelas até quasares, né, coisas mais díspares possíveis. Tem praticamente um artigo por dia, então, desde 98, usando essa estatística. O número de citações, ou seja, se uma pessoa leu um trabalho, né, achou bom ou não, quer falar mal, pode citar também. Mas o número de citações desses artigos, né, por eles serem tão amplos, tão abrangentes e tão importantes, descobrindo tantas coisas novas, né, o número de citações, as pessoas que se referem a esses artigos também é enorme. São lá cerca de 150 mil citações. Tudo isso foi resumido, inclusive, até num livro, né, que tem um nome bastante indicativo, que em inglês quer dizer, né, uma coisa grandiosa, né? Realmente foi um levantamento astronômico que, de fato, fez jus ao nome de coisa astronômica, né? Então, revisando, a gente falou de 2 levantamentos, né, o Dark Energy Survey, começou a observar, e o SLOW, que já está terminando, ano que vem termina a sua 3ª edição, né, já estão estudando a 4ª edição, né. O SLOW permitiu descobertas de alto impacto, o Dark Energy Survey deve ir pelo mesmo caminho, né, e permitindo ciência que vai da cosmologia, né, das coisas muito grandes, até não tão grandes assim, que é a busca de exoplanetas, né. E o grande desafio em você lidar com isso daqui é você tratar o grande volume de dados, né? E para isso você precisa estudar áreas de tecnologia da informação para lidar com essa grande quantidade de dados, né? E para isso que serve o Linha. Então, como eu falei antes, né, o que move, por que você precisa realmente dessas coisas? Construir um novo levantamento, né, fazer um novo levantamento com um novo telescópio, uma nova câmera. Porque realmente é isso que move a astronomia, né? É muito raro alguém fazer uma previsão antes de uma coisa ser observada em astronomia. Frequentemente você observa e depois você vai correr atrás para explicar, né?
descoberta de Urano, a expansão do universo, pulsares, buracos negros massivos, né? A estrutura em grande escala, matéria escura, exoplanetas. Você não tinha um modelo, uma teoria que falava sobre isso, né? Explosão de raio gama, né? Que é uma história curiosíssima. Estavam lá os americanos como sempre, espionando, né? Espionando a Rússia lá. E de repente começou a ter pico de raio gama lá no satélite dele, né? Porque raio gama, como a gente viu lá que fez o Hulk, né? É super energético. Então é uma assinatura também de explosão de bomba nuclear. Então eles estavam lá, olhando a Rússia para ver se estava rolando uma coisinha nuclear lá, né? De repente, bum, 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 os caras ficaram malucos. O que está acontecendo? Foram ver depois, era fontes astronômicas mesmo explodindo e detonando satélites dos caras. Eles achando que os russos já estavam fazendo a Terceira Guerra Mundial, né? Obviamente estou exagerando, mas a piada é boa. Então é isso, né, que move a astronomia, né? Então, raramente você primeiro, o cara faz uma teoria, descreve, e aí você vai lá comprovar, né? Por exemplo, a descoberta de Netuno, né? Que o cara, não, os planetas estão se movendo de uma forma estranha, então deve ter uma outra coisa ali. Então, e aí, ele usando a mecânica newtoniana, ele previu que, observa ali que você achou um planeta. Achou, né? Ou lá, né, quando teve o eclipse de Sobral, né, que foi usado para provar a teoria da relatividade de Einstein, né, que a luz era desviada pelo Sol. Né? O cara falou, olha, vai lá, observa o eclipse, que você vai ver que a coisa desvia. Desviou, é verdade, você tinha razão. Né? E a radiação cósmica de fundo, né, que a gente falou lá no início, também são poucos os exemplos de coisas que o cara vai falar, olha, observa que você vai ver. O contrário, em geral, é o contrário. E observei. O que é isso? Tá? E aí você vai correr atrás. Então, por isso que você tem que fazer isso. E o que puxa isso junto, né, são as novas tecnologias. Né? Para se construir esses telescópios cada vez maiores, com instrumentos cada vez mais sofisticados, né, você precisa, né, investir em engenharia, né, tanto civil, elétrica, eletrônica. Né? Tem todo e finalmente hoje, engenharia da computação, né? Tem toda uma parte ali meio de satélite, né? Que é puxada junto com essas coisas, né? No século XVII foi a construção de telescópios, no XIX a parte de ótica, engenharia de grande porte, né? No século XX a gente viu a construção de grandes telescópios de 4, 8 metros, né? Detetores eletrônicos, né? Que hoje em dia está no bolso de todo mundo, no celular ou na câmera digital, né? Século XXI é computação na nuvem, iTunes, Dropbox, né? Tudo isso que está aí, na boca do povo. E, quer dizer, como a gente falou, são só explorando um pouco mais essas ideias, né, sobre o que está envolvido nesses grandes projetos, né, e na vida de astrônomo, né? Fazer esse tipo de coisa que o Sloan fez, né? Você agora já, observou o céu inteiro, normal. Isso daí já foi considerado muito chocante, né? E, de fato, é um investimento de longo prazo, né? Você tem que ficar lá anos a fio observando o céu, né? Você precisa de uma infraestrutura estável para manter isso, né? Você não pode chegar daqui a um ano, sei lá, se for um projeto com fundo governamental, quer saber? Vou fazer outra coisa, corta o fundo, acabou, né? Você precisa manter uma infraestrutura, né? O benefício é que você tem grandes recompensas depois, como a gente já viu, né? Um projeto, sem dúvida, com grande impacto, né? E antigamente, para fazer esse tipo de coisa, realmente era muito difícil. Você usava lá telescópios desse tipo, que Schmidt, né, que eram os telescópios que tinham o maior campo na época, que na verdade é um telescópio, e placas fotográficas. Isso era terrível de processar, né? Você tinha que pegar a placa fotográfica, escanear ela, né, para botar no computador, para poder analisar. A coisa, quando era escaneada, nem sempre correspondia à realidade. A estrela que você achava que brilhava 10, na verdade estava brilhando 20. Era uma loucura, né? Era um negócio pesado, grande, né? Então, realmente, esse tipo de coisa, com o tempo, foi ficando mais fácil, né? Até chegar, né? Então, a gente tem uma espécie de escadinha de levantamentos, né? Com o Sloan, de uma certa forma, com o Dark Energy Survey, e até chegar no chamado LSST, né? Que é um levantamento
que vai construir um telescópio de 8 metros, e você pode ver que ele tem uma construção um pouco mais engraçada, ele é meio gordinho, né? Meio achatadinho. É justamente para ter esse campo, um campo gigantesco, né? E lá, filmando o céu, no fundo lá do telescópio, você tem uma câmera que a gente compara aqui com a câmera do 10, né? Isso aqui é a Lua em comparação com a do 10 e a Lua em comparação com a do LSST. Dá de 10 a 0, né? Essa é a próxima geração de câmeras, né? Bom, isso aqui é a maquete, mas tudo bem, eles vão chegar lá. Então, note o seguinte, o 10, durante a sua operação, ele vai cobrir o céu do hemisfério sul, parte do céu do hemisfério sul, várias vezes por ano, né? O LSST vai cobrir o céu inteiro a cada 3 dias. Então, a cada 3 dias você cobre o céu inteiro. Por quê? Esse cara é um monstro, né? Ou seja, ele coleta fóton pra caramba, né? Ele está ali coletando fóton. Ele tem um campo enorme, né? Tem um CCD, uma câmera sensacional. Então, ele vai fazer um filme HD em alta definição do céu. Então, o que tiver no céu, provavelmente ele não vai deixar escapar. Asteroide, cometa, supernova, apareceu, pintou na área. Na verdade, esse é o problema deles, né? Com esse tipo de ritmo de observação, esses caras vão gerar milhões de eventos por dia. Quem é que vai entender isso daí? E agora? O asteroide vai bater ou não vai? Né? A explosão vai chegar ou não vai? Né? Então, esse é o tipo de desafio que se coloca, né, quando você está trabalhando com esse tipo de dados. Então, o nosso grupo, o Brasil em geral, né, tem interesse em participar desse projeto, né? A comunidade está tentando se organizar para participar disso daí, né? É um projeto que, assim como os outros, também vai ter uma outra escala de colaboração, né? Então, né, realmente é uma colaboração a nível de Brasil, né? E vamos ver o que vai acontecer. Esse projeto está previsto aí para rolar lá para 2020, né? Então, tem tempo, tem mais ou menos, a gente tem que se preparar, senão chega na hora H, né, não dá certo. E pensando nisso, né, que se montou esse linha, que tem atuado nessa área, né, ano que vem a gente deve ter aqui no Rio de Janeiro um encontro sobre bancos de dados super grandes, né, que é liderado por um cara que trabalha no LSST, né, é um tipo de encontro super focado, juntando a indústria e a academia, né, a parte mais de ciência básica, para tentar resolver esse tipo de problema. Então, fiquem ligados em novidades nessa área. Bom, agora a gente chega na parte em que a gente deixa correr a nossa imaginação, né, para falar de uma nova área que eu estou inaugurando aqui, na astrofísica, chamada macrobiótica. Oi? Uma das explicações que se dá para essa energia escura quarta câmera de novo, é a energia de vácuo quântico, né? Então, o vácuo não é totalmente vazio, ele tem lá flutuações de energia, né? E você consegue ver isso usando uma coisa chamada efeito Casimir, né? O que é esse efeito Casimir? Se você pegar duas placas condutoras neutras, sem nada de especial nelas, né, botar uma bem juntinha da outra, vai surgir uma força entre elas, do nada, né? Que força é essa? Você está alterando as condições de contorno lá do vácuo quântico, né? E aí o vácuo quântico gera uma pressão que tende a grudar as placas, né? Então, usando essa força Casimir, você vê que existe essa coisa chamada vácuo quântico. Do ponto de vista clássico, essa força de Casimir é uma extensão lá da força de Van der Waals, né, que a gente vê lá, em geral, nas aulas de química, né? Que é a mesma força que mantém as lagartixas grudadas na parede, né? As lagartixas ficam grudadas na parede, né, através dessa força de Van der Waals, né? A lagartixa, ela se gruda na parede por causa dessa força de Van der Waals. Então, o que a gente pode propor, um novo projeto científico, né, para procurar lagartixas alienígenas.
para procurar para medir a força de Van der Waals em outros planetas e tentar estudar a energia escura, né? Nenhuma lagartixa alienígena foi machucada nesse processo, tá? Então, desde aí a década de 90, né, que se criou essa condição, a condição para se procurar planetas, né? Só ali no início, um pouco antes do início da década de 90, esse plot está fresquinho. Se você vai em exoplanets.org, você tem todas as tabelas referentes a exoplanetas, você pode fazer figuras e tudo mais, né? Essa figura está quentinha. E você pode ver o número de descobertas de planetas, né, ao longo dos anos, né? Então, só recentemente que essa coisa vem se desenvolvendo, né? E a razão disso são múltiplas razões, né? Como a gente viu lá naquela coisa da órbita, né, do efeito Doppler, né? Para você medir esse tipo de movimento em volta do planeta, né, de uma coisa bem pequena, de pouca massa como um planeta, então uma estrela, né? A estrela, como você falou, é o que brilha, né? A gente está observando a estrela. Mas um planeta girando em torno da estrela vai alterar, né, o balanço da estrela. E isso vai alterar o deslocamento, o espectro da estrela. Só que isso daí são metros por segundo, né? São coisas pequeniníssimas, centímetros por segundo às vezes. Então você precisa de uma espectroscopia de alta resolução, se você vai medir e descobrir planetas usando isso, né? Então só instrumentos muito específicos conseguem fazer isso. É uma coisa super cara, né? O Marvels fez um truque, a gente vai falar mais à frente para resolver isso, né? A outra, que é complementar, é você usar a ocultação, né? Quando o planeta passa na frente da estrela, o brilho da estrela diminui um pouquinho, né? Então você pode usar isso e vai falar, olha, tem um planeta ali. Tem o satélite Kepler que está dando show de bola nisso aí, está descobrindo uma porção de planeta. E obviamente, nessa história de descoberta, é muito mais fácil ver uma coisa grande do que uma pequena, né? Então, você tem um dito viés, né? Você no início você só conseguia descobrir sistemas solares que não tinham nada a ver com o nosso. Ainda hoje não tem nada a ver com o nosso, né? São planetas tipo Júpiter grudados no Sol, né? Nada a ver com o nosso planeta, com o nosso sistema solar, né? Uma coisa muito louca. Então, até hoje você descobriu aí cerca de 700 candidatos a planetas, né? E por causa desse efeito observacional, né, primeiro você só consegue ver os grandões, né? Leva tempo, refinamento instrumental para se descobrir os planetas tipo a Terra, né? É só agora que você está começando a descobrir planetas tipo a Terra e para realmente começar a perguntar, e aí? É tipo a Terra, mas está na zona habitável? Tem vida, não tem vida? Né? Tem lagartixa? Você vai tentar responder essa pergunta. Então, como eu falei, o Marvels é esse projeto do Sloan 3 que se aproveita dessa técnica do Sloan, né, de fazer as placas, né, e observar vários espectros de uma vez só. Em geral, quando você vai fazer essa espectroscopia de alta resolução, você faz um espectro por vez, né? Então você imagina que deve ser bem chato, né? E você, quando está fazendo espectroscopia de alta resolução, é como se você estivesse, né, esticando, arrancando toda a informação do fóton, né? Você está pegando. Então você tem que integrar muito tempo, né? Tem que coletar muitos fótons, né, para você poder ver, de fato, de arrancar alguma informação desse espectro, né? O Marvels não. Ele usa um espectrógrafo de baixa resolução mesmo lá de baixa resolução, compatível com os outros do Sloan, só que ele usa uma técnica ótica lá, né, fazendo interferência, não vale a pena aqui no detalhe, em que ele consegue precisões da ordem de metros por segundo. Então ele consegue observar várias estrelas ao mesmo tempo, então com isso ele consegue descobrir, né, ou conseguiria, ele já encerrou, né, a operação dele, vários planetas ou anãs marrons, né, coisas um pouco mais massivas nessa faixa, né, tem uma chance muito maior de descobrir, porque ele está observando várias ao mesmo tempo. Ele não sabe, você não tem como saber onde está o planeta. Então você vai observando. Como ele está observando várias por vez, 60 por vez, na verdade, né, ele tem uma chance maior de encontrar, né. Então está aqui um exemplo de uma curva, né, o que você faz em geral é aquela velocidade de afastamento em relação ao tempo, né? Você mede essa coisa, né? Então ele está lá, ele se aproxima, depois se afasta, depois afasta com o tempo.
e com isso daí você consegue medir a órbita do planeta e tentar estimar a massa dele, né, e outras coisas. Então, um exemplo aqui só do espectro desse carinha aí. Esse espectro depois, a gente, como falou, a gente fez depois estudar com mais detalhe, né, foi lá com um telescópio, né, fez um espectro de alta resolução. Agora que eu tenho certeza que está lá, agora sim eu posso pegar e dar um tiro de canhão naquele negócio, né? Aí você faz um espectro de alta resolução para tentar estudar com cuidado a composição química desse planeta, né? Na verdade, a composição química da estrela, né? Porque você está tentando resolver um problema aí, né, quando você observa esse tipo de coisa. Tem uma questão, né, no estudo de formação de planetas, que é o Tostines, fresquinho porque vende mais, não vende mais porque é fresquinho, né? Metade aqui não conhece essa propaganda. Então, o que acontece é que sistemas solares com planetas rochosos, em geral, são formados em estrelas com uma composição química com mais metais. Ou é o contrário, né? A estrela química tem mais metais porque ela tem um planeta rochoso nela, ou o planeta rochoso, tipo Terra, né, se formou lá porque ela tinha mais metais, né? Então, essa é uma pergunta que se faz. Por quê? O que pode acontecer? Né? Os planetas, quando estão lá se formando em volta da estrela, eles não ficam no início, lá, né, quando a coisa está violenta, o bicho está pegando, eles não ficam paradinhos na órbita, né? Quando o sistema solar, o sistema planetário está se formando, é extremamente caótico. Então, as coisas migram, né? E, em geral, vão migrar em direção à estrela. Então, se você tiver um planeta rochoso ali perto, ele pode simplesmente mergulhar na estrela. E quando você medir o espectro da estrela, ele vai estar contaminado por esse planeta que está lá dentro, né? Então, ele ficou mais metálico, a estrela, porque na verdade estava cheio de planeta ali em volta. Ele formou um planeta mais metálico porque ela tinha mais metal. Então, esse é um tipo de questão que está em voga aí nessa coisa. Então, resumindo a história, que a hora já está pegando, né? Então, a gente viu lá naquele gráfico, né, da descoberta dos planetas que essa história está começando a deslanchar agora, né? Com Marvel, Kepler, né? Principalmente o Kepler, e finalmente planetas parecidos com a Terra que estão começando a ser descobertos, né? Planetas gêmeos, tem até grupos de astrônomos brasileiros que são especialistas nessa área, né? E com isso você começa a se perguntar, né? Será que a gente vai descobrir os homenzinhos verdes, né? Então, só queria terminar então dizendo que tem novos desafios se apresentando ao Brasil, não na área de astronomia, só na área de astronomia, mas na área de tecnologia também, né? E o Brasil tem que chegar junto nisso daí, e a comunidade está tentando se organizar para atacar isso daí, né? E isso daí já está rolando já há mais de 30 anos, que é mais ou menos, vamos dizer, a idade da Sociedade Astronômica Brasileira, né, e da astronomia profissional do Brasil. Então, é isso aí. Queria terminar com isso daí. Obrigado.